Marquinhos, o Paulo foi apresentado hoje, né? Você tem mais uma peça aí pro ataque. Teu pensamento, né, em relação ao ataque com ele e também no geral, assim, de fazer os gols para conseguir voltar a vencer, não sei. Acho que é importante, né, a chegada do Paulo, principalmente com a saída do Carlos Henrique, né? Buscávamos um jogador com características semelhantes, um jogador também de área, um jogador de alta estatura, de força, né? E o Paulo é um atleta que nós monitoramos, que nós acompanhamos desde a base do Atlético Mineiro, né? A passagem pelo Paraná Clube, pelo Ipatinga. No passado ele teve um ano muito bom, com muitos jogos realizados, muitos gols marcados, e veio numa ascensão também durante esse ano. Então é um jogador que chega para brigar por posição, é um jogador que chega realmente numa condição de buscar oportunidade, e nós precisamos disso, jogadores que tenham fome, né? De querer vencer, de fazer parte de um grupo vitorioso. E esse perfil com essas características dos atletas que monitoramos foi o que mais chamou a atenção, e por isso pedimos e veio a contratação do Paulo para que possa somar ao elenco. Marquinhos, a essa altura do campeonato já deu para perceber que você gosta de fazer um mistério com relação à escalação da equipe, mas no último treino a gente viu aí o Patrick Vieira treinando. Pode ser um elemento de surpresa aí ou foi só para enganar? A gente trabalha durante a semana testando, né, situações. Justamente o treino serve para isso, né? Para que possa acompanhar, para que possa tirar observações, tirar situações de que sejam válidas para a próxima partida. Então, gostei da entrada do Patrick no último jogo, me chamou a atenção. É um jogador que já está com um lastro maior da preparação física, já está numa condição melhor pelo período de preparação que ele teve aqui. É um jogador que hoje está apto para iniciar a partida. Aguarda aí uma definição por parte da Ponte Preta para tentar colocar a melhor estratégia. Mas aquilo que eu tenho falado, o Londrina hoje tem um modelo de jogo. E dentro do modelo de jogo a gente traça estratégias conforme o adversário. E aí eu preparo a semana, atletas aí durante a semana que possam ou iniciar a partida ou entrar no decorrer dela, entendendo bem o modelo de jogo, entendendo bem a estratégia de jogo, e a semana aberta te dá essa possibilidade, né, de que você possa estar colocando, tirando atletas para que possam serem melhores observados dentro do sistema de jogo. Sobre essa escalação de terça-feira, Marquinhos, ficou aquela dúvida também entre o Dudu e o Germando, sendo bastante utilizados essa dupla, e também do Keirson e o Safira. Seriam mais essas dúvidas que você tem também para começar o jogo? O Keirson ainda não encontra-se em condições, ele está em processo final de preparação, então para essa partida o Keirson não irá, até porque nós temos que ganhar algumas sessões de treino com ele, pensando no jogo de terça-feira frente ao Fortaleza. Aí sim, aí o Keirson encontra-se em condições de pelo menos ser uma opção, no banco de reservas. Então a gente espera que para terça-feira o Keirson já ganhe essas sessões de treino, esteja melhor preparado, e creio que estará. As outras dúvidas passam assim por essas peças, daquilo que nós trabalhamos durante a semana. Temos o treino de hoje, temos o treino de amanhã, para que possa se definir a melhor equipe, Então nós estamos nessa construção de equipe ainda. É uma formação de uma equipe nova, muitos atletas chegaram, então a gente tem que, durante a semana, aproveitar os treinamentos para inserir esses atletas entender bem o modelo de jogo e o método de jogo do Londrina. Então a semana aberta te dá essa possibilidade, mas não vai mudar muito daquilo que vem sendo realizado, até porque apesar da derrota o time iniciou bem o jogo contra o Paysandu. Até a parada que se deu em função da iluminação, o time vinha bem na partida, estava mais próximo de conquistar a abertura do placar do que o próprio Paysandu. O que realmente foi determinante e complicou o jogo foi a parada, que voltamos muito relaxados, voltamos concentrados, e culminou no primeiro lance pós a parada o gol que originou a vitória do Paysandu. Então nós temos que ter também muita consciência, muito equilíbrio, até porque é início ainda de Campeonato Brasileiro, não vai se definir o acesso ou o título nas 10 primeiras rodadas. Então essas primeiras rodadas são justamente para ajustar e para encontrar a melhor formação. Esse jogo fora de casa diante da Ponte, já pensando na terça contra a equipe do Fortaleza, você tenta alguns ajustes já pensando na terça-feira e também no empate fora de casa com o resultado? Não, pensamos exclusivamente no jogo da Ponte, Acho que tem que ser. Eu gosto de trabalhar muito, apesar de termos aí algumas pequenas mini-metas, mas eu gosto de trabalhar muito pontualmente, jogo a jogo. Então o pensamento, o foco e a nossa decisão é sábado frente à Ponte. Eu acho que uma Série B e uma competição de pontos corridos, a regularidade ela é importante. Como nós perdemos pontos lá em Belém, agora se faz necessário o ganho de pontos
né, no Moisés Lucarelli. Então é importante nós irmos a Campinas com o pensamento de conquistar ponto. Agora, o pensamento de conquistar pontos significa jogar para vencer ou buscar os 3 pontos, né? Porque você joga pelo empate, acaba ficando mais perto da derrota. E quando você busca a vitória, empate pode ser uma consequência de jogo. E o Londrina tem que pensar em pontos corridos, somar o maior número de pontos possível. Tem que jogar pensando nos 3 pontos. Porque em pontos corridos, numa sequência de 3 jogos, é melhor você vencer uma e perder 2 do que você conquistar 3 empates. Porque o primeiro critério de desempate lá na 38ª rodada é o número de vitórias conquistadas. Então nós temos que pensar sempre em jogar para vencer. O Germano está apto a jogar 90 minutos? O Germano vem numa evolução física boa, numa evolução gradativa técnica e tática, né? Eu creio que não suporta os 90 minutos, ainda é muito cedo, né? Para que ele suporte os 90 minutos, mas estamos conversando com a parte de fisiologia, a parte física, para ver até esses 2 treinos que faltam, ter uma noção melhor do quanto ele suporta, não só a nível de volume de jogo, mas vai depender muito da intensidade do jogo também. Marquinhos, o Wesley, ele foi uma peça importante desde quando você chegou no Paranaense, fez alguns gols importantes. Lá em Belém ele teve um problema meio que de última hora, enfim, estomacal, enfim, ficou fora do jogo. Esse problema ainda o atrapalha ou a semana dele foi boa, ele pode retornar? A gente percebeu aqui na terça-feira que você começou o trabalho com Safira e Marcelinho. Esse problema o atrapalha ainda ou ele tá pronto para... Não, ele começou a semana ainda com um quadro viral apresentado lá em Belém, né, do qual ele teve febre alta, que teve indisposição, e aí nós preservamos o jogo, pensávamos até em não colocá-lo, em função desse quesito que se ocorreu lá, mas aí o jogo pediu uma necessidade de ter um jogador de velocidade, no entanto que ele não teve até na entrada dele uma boa performance. Também se deu a essa questão clínica, né? Mas estava apto para o jogo. Tá? Acho que nós tomamos uma decisão, tanto eu quanto o Dr. Jean, né? Entendemos e conversamos com o atleta também, entendemos ali rapidamente que ele oferecia uma condição de pelo menos suportar 30 minutos de jogo. Para o jogo de sábado, nós trabalhamos algumas circunstâncias, algumas situações em que ele estava presente e que não estava, né? Nós temos que saber também avaliar e diferenciar campeonato paranaense de campeonato brasileiro. São competições distintas, de extrema dificuldade, de aumento de nível técnico e que alguns jogadores precisam de uma preparação melhor. É a primeira competição nacional do Wesley. No jogo contra o Boa, ele me relatou que sentiu demais nessa estreia em campeonato brasileiro, coisa que ele nunca participou. Então ele ficou muito ansioso. Nós medimos, né, a questão do descanso desses atletas e ele apresentou um nível muito alto de ansiedade em função justamente por ser estreia de campeonato brasileiro. Então é um jogador que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência para que não queime também as etapas com esse atleta. Um atleta que tem potencial, um atleta jovem, mas que precisa um pouco mais ser preparado até mentalmente para poder tirar aquilo que ele ofereceu no Campeonato Paranaense, ele possa nos oferecer no Campeonato Brasileiro. Na possível volta do Germano, você pensa em jogar com 3 volantes ou você mantém essa formação que você tem utilizado? Boa pergunta. Nós trabalhamos durante a semana a formação com 3 volantes, sim. Fizemos um trabalho com 3 zagueiros também, né? E fizemos um trabalho onde um dos volantes tornou-se terceiro zagueiro. Então a gente tem feito essa quebra de sistema, tem trabalhado esse desenvolvimento de jogo, mas aquilo que eu digo, no Brasil preocupa-se muito com a questão numérica do sistema de jogo, né? Você vai jogar no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-3-3. O mais importante hoje que a gente tem que estar atento é quanto às funções exercidas desses atletas no campo. Então a gente, por mais que possa entrar com 3 zagueiros, não significa que vai ter uma equipe defensiva. Como também jogar com 3 volantes não significa que nós vamos ficar defensivamente preenchendo o meio, né? Então a gente tem feito, o mais importante é os atletas entenderem o modelo de jogo do Londrina, isso já está ficando muito bem definido, né? E compreender aquilo que nós queremos de estratégia de um jogo para outro, dentro de casa e fora de casa. Acho que isso é o mais importante, e os atletas têm entendido bem, mas tem uma possibilidade sim, tá? Se o Germano iniciar a partida de sábado, entrarmos com 3 volantes, mas não te confirmo hoje, porque ainda é quinta-feira. Se a coletiva fosse amanhã,
Aí amanhã com certeza eu poderia te confirmar. A gente já manda um WhatsApp. Viu? A coletiva não é amanhã para ele não ter que falar. Já ia ligar já com ele, definiu. Sobre o Campeonato Brasileiro, se fizesse uma análise dessas 3 rodadas iniciais, por exemplo, tem o Atlético Mineiro com 2 vitórias em Manaus, Fortaleza que ganhou os 3 jogos, tem essa competitividade, parece que o time do Paysandu com 2 vitórias, o que você está analisando esse equilíbrio? CRB que não ganhou nenhuma, né? O Criciúma que ainda não ganhou também. O que me chama a atenção nesse início do Campeonato Brasileiro da Série B é justamente aquilo que nós falávamos na primeira entrevista pré-início de Série B. O fator mando de campo, né? O fator de conquistar o resultado em casa. As equipes que têm jogado em casa, tirando, se eu não me engano, acho que o Criciúma que não ganhou, perdeu para a Ponte Preta, né? E a Ponte que perdeu para o Paysandu, foram as 2 únicas derrotas jogando em casa, que tem me chamado a atenção. Acho que os mandantes têm tido um poder de persuasão, de controle de jogo e conquistado vitórias dentro dos seus domínios, coisa diferente do que ocorreu ano passado, né? Ano passado foram muito maior o número de vitórias fora de casa, se deu muito mais resultados de ganho, melhor dizendo, né, de pontos conquistados fora de casa do que até mesmo conquistado dentro dos seus domínios. Então, acho que este ano nós devemos ter o processo natural e normal do que se dá ao futebol dos mandantes, tendo que ter o domínio de conquistar o maior número de pontos possíveis em casa e fora e beliscar pontos também necessários para ser postulantes aí a estar sempre na briga pelo acesso. Marquinhos, voltando à questão de 3 zagueiros, 3 horas, os teus sistemas, a tua decisão, até por exemplo a última sessão de treino antes do jogo da Ponte, ou antes de cada jogo, depende do que? Do que o adversário pode te propor, do que você já tem um conceito que quer implantar? Muito boa pergunta. Na verdade, o conceito a gente vem construindo ele desde a minha chegada, né? Então nós temos aí construído na questão tática de jogo o conceito muito bem definido. E aí a estratégia é que faz o diferencial de um jogo para o outro, de um adversário para o outro. E conforme a distribuição tática do adversário, conforme as funções táticas realizadas da equipe adversária, a gente utiliza os 2 últimos treinamentos para que se monte a estratégia. O modelo de jogo ele é igual, ele não muda. Vocês vão acompanhar o Londrina tendo uma postura muito semelhante dentro e fora de casa, com um conceito de jogo único, né? Mas as estratégias vão se mudar, né? Se nós vamos marcar adiantados, se nós vamos marcar fazer um jogo reativo, marcar atrás do meio campo e jogar em transição, se nós vamos trabalhar em bloco de intermediária a intermediária, né? Então essas questões a gente define conforme o adversário. Sobre o seu time, Marquinhos, com relação às posições, né? Você tem várias opções, o que o Londrina teve pouco nos últimos anos. Por exemplo, se você não tiver Luiz André das Costas, você tem a possibilidade de ser o Silvio e o Leandro Almeida no ataque, com o Keis, o Roberto para entrar, Germano e Jardel ainda no tempo. Então, eu queria que você fizesse uma análise sobre as funções, o que está faltando ainda e quanto você está satisfeito com as opções que você tem hoje. Não, hoje o elenco me dá as condições de realizar um excelente trabalho. Acho que o esforço realizado pelo Sérgio, pelo Ocimar, né, para que pudesse oferecer um elenco qualificado, nos dá a possibilidade, e aquilo que eu falei, os atletas saindo do departamento médico são os reforços o qual esperamos, né, o qual aguardamos. É claro que ao longo de um campeonato brasileiro de 38 rodadas terão oscilações, terão quedas de performance, como terão melhoras de performance também, e isso a gente tem que estar muito atento, né, muito atento, né, nesses momentos de oscilações. Mas a gente sempre está atento também ao mercado. Eu sempre digo de que no futebol não existe elenco fechado, grupo fechado, né, para contratações. Dentro de uma oportunidade que se tenha, é sempre importante trazer qualidade. Porque quanto maior a competitividade, melhora o nível de performance da equipe como um todo. Marquinhos, a gente falou da defesa, quando conversou com o Luizão essa semana. É uma defesa que tem números fortes, mas o ataque, a média é de praticamente 1 gol por jogo. Como mudar isso e qual a estratégia que você tem planejado para fazer o time deslanchar um pouco mais pelo ofensivo? Trabalho, né? Eu sempre digo que uma equipe você começa a desenvolver de trás para frente, então você tem que ter uma defesa sólida, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Nós vimos isso até estatisticamente nos últimos anos. As equipes que tomaram menos gols foram equipes que brigaram e posteriormente subiram, né, tiveram acesso à Série A. Então, quanto mais organizado você tiver defensivamente, aí você vai ajustando para a transição do meio daí para o ataque. Mas essa semana a gente já procurou desenvolver um trabalho específico, não só
na questão de troca de posicionamento, de aproximação ao ataque, mas especificamente o fundamento da finalização, não só de fora da área, de curta distância, como do cabeceio e o cruzamento. Acho que são ações que levam a aumentar o número de oportunidades criadas e dentro dessas oportunidades o número de gols marcados. Ô Marquinhos, a Ponte Preta mostrou um time veloz nos dois jogos, né, com jogadores agudos de lado. Que tipo de jogo você imagina, até levando em consideração sem torcida, o estádio fechado, em relação ao adversário, que tipo de jogo você imagina por Londrina? Jogo difícil, conhecendo o Doriva, né, amigo, a gente sabe do desenvolvimento de trabalho dele e as suas equipes são muito bem organizadas, são equipes de muita transição, equipes que jogam verticalmente quando tem a bola com uma velocidade imensa, né? Então não é um time que retém muito a posse de bola, mas é um time que trabalha muito em função de velocidade. Então um jogo difícil, um jogo equilibrado, com a dificuldade imensa e claro que não ter a torcida presente no Moisés faz com que o jogo se torne estranho, né? Estranho no sentido de pressão. Porém, a gente sabe que a pressão lá contra o adversário ela é muito grande, mas poderíamos também utilizar a nosso favor, estando bem no jogo e colocar contra a equipe da Ponte Preta, né? Então a gente espera um jogo difícil, um jogo equilibrado taticamente, um jogo tático, um jogo muito tabuleiro de xadrez, onde as peças mexidas pode ser o diferencial para a conquista da vitória.